Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a parte administrativa, né, do consultório, principalmente quais são os documentos que você deve ter para fazer qualquer procedimento cirúrgico no seu paciente. Por quê? Hoje, gente, a gente vive um tempo que infelizmente a palavra, né, nem sempre é aquela que foi dada no dia em que vocês conversaram. E por lei, tá? Quando você não faz um contrato, por exemplo, existe um contrato, tá? Por lei existe um contrato verbal. E esse contrato verbal, normalmente quem tem que provar que está falando a verdade é você. Por quê? Porque você é a parte esclarecida desta relação comercial paciente e dentista. Tá? Então, por exemplo, você falou assim que o dente estava condenado, que precisava ser removido e você fez a remoção. Aí o paciente entra, aciona a justiça dizendo que você tirou um dente dele que não precisava ser tirado e que você tirou porque você falou que depois ia colocar um implante pelo valor que você tinha cobrado, por exemplo, para fazer a extração. Se você não tiver nenhum papel esclarecendo como é que estavam as condições ideais do dente, esclarecendo como, né, o que vocês acordaram, né, qual foi o acordo para fazer aquela extração, é bem provável que o paciente ganhe um implante e você tem que fazer um implante. É complicado. O que a gente tem que fazer para se resguardar e que, assim, fique bem claro qual é a relação entre vocês dois e qual é o tratamento que vai ser executado. É importante que você tenha uma minuta de contrato, tá? O que vai constar nessa minuta? Provavelmente tem que constar todos os dados do seu paciente, inclusive endereço e tal. Você tem que constar todos os seus dados, CNPJ, tudo bonitinho, né? Se você não tiver o CNPJ, CRO e CPF, tá? Nesse contrato tem que constar o tempo de tratamento, qual foi a forma de pagamento que foi feita, né? E quais são os cuidados que o paciente tem que ter. Além da minuta de contrato, você também tem que ter uma outra chamada termo de consentimento livre esclarecido. O que é esse termo? Nesse termo, o paciente autoriza você realizar o tratamento nele, constando também, né, tempo de tratamento, condições bucais atuais. Aí você vai descrever tudo o que o paciente tinha de condição bucal. Então, por exemplo, se a raiz estava fraturada, paciente com raiz do elemento 11 fraturada, eu aconselho que junto a esse prontuário, junto a essa minuta, você tenha no seu prontuário clínico, né? Eu já uso a gestão digital há alguns anos, né? 1 ano e meio mais ou menos. E depois disso a minha vida mudou, porque, por exemplo, a radiografia, você tira a radiografia, você coloca direto na nuvem, então você não perde mais a documentação, você não precisa ficar com a documentação física, você pode entregar tudo para o paciente, tá? Aí você tem lá uma radiografia do estado inicial da boca do paciente, aí, assim fica bem tranquilo, você fica bem seguro, e nesse termo de consentimento livre esclarecido, você fala quais são as condições da boca do paciente. Na segunda etapa, a segunda parte do termo de consentimento livre esclarecido, quais são os tratamentos que você propôs? Veja, desse jeito você deixa tudo fechado, deixa tudo redondo e todo mundo fica sabendo o que vai ser feito, certo? Senão ele fala, você cobrou um valor que dá para fazer um implante. Às vezes nem dava, gente, né? Você fez uma extração, você fez um provisório e a pessoa fala que você tinha lá o valor para fazer um implante. E assim, desse jeito, fica tudo certinho. Ah, Bianca, mas é muito papel para fazer com o paciente. Hoje já existem sistemas de gestão que permitem que você faça o contrato da maneira como você está acostumado, preenchendo todos os dados de forma automática. Então hoje, por exemplo, eu levo para fazer um contrato e o termo de consentimento livre esclarecido, em torno de 10 minutos eu faço isso. Enquanto eu falo com o paciente, confirmando a anamnese, ele aprovou o tratamento, 10 minutos a gente está com esses contratos prontos. Tá? É uma segurança para mim, é uma segurança para o paciente e todo mundo fica bem ciente do que vai ser feito. Tá? Dessa forma, selecionar a justiça, eu tenho todos os papéis, eu tenho todas as radiografias, eu tenho tudo. Então, fica tudo bem fácil de ver quem está certo e quem está errado. Agora lembre-se, quando você não tem contrato, você tem um contrato.
só que é um contrato verbal. E esse contrato verbal, o ônus da prova é seu. É você que tem que provar que você está certo. É muito mais difícil quando você não tem contrato, quando você não tem radiografia e quando você não tem um termo, né, dizendo que o paciente está ciente do que vai ser feito na boca dele. Então, gente, a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Quanto mais sério e organizado você for, mais sério e organizado o paciente vai ser com você. Mais sério ele vai levar o tratamento, porque ele vai entender que com você é um pouco diferente, tá? Então, vale a pena você se organizar para você fazer isso. Hoje, quem mexe com o computador consegue fazer essas coisas até em programas, né? Que você pode fazer lá quais são os preenchimentos automáticos, ele vai mexer no banco de dados do seu paciente, né? Vai ver lá o endereço, tal, vai jogar no contrato e vai fazer para você. Eu optei por fazer isso através de um sistema de gestão. Mas tem vários que faz contrato de forma quase que automática, basta você procurar aí, tem vários, né? Vale a pena você investir um pouquinho nisso daí para você ter um pouco mais de segurança jurídica e trabalhar com tranquilidade. É como diria aquela velha frase, né, gente? Barato, o que é combinado antes não é caro, né? O que é combinado antes não é caro, nem para você e nem para o paciente. Beleza, gente? Bom, essa foi a dica de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte, eu tenho alguns vídeos lá no canal explicando como é que funciona essa parte, mas eu pretendo fazer mais pra frente um vídeo falando exatamente sobre isso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!